receita de hoje é caril. E a caril não é de sem querer. É caril porque hoje o programa é sobre especiarias. E os nossos cientistas vão falar exatamente sobre a importância das especiarias e o que elas nos provocam no nosso organismo. Nós sabemos muito pouco acerca delas e é para isso que eles estão aqui, para nos falarem sobre o que elas podem fazer por nós. Ou então, às vezes, é melhor não as tomarmos. É verdade que as especiarias são... Não estranhem se eu começar a falar em português, eles começarem a falar em inglês. É mesmo assim. Não mude de canal, não faça nada, porque vai ser mesmo assim. É verdade que o caril tem esta variante toda de especiarias, desde o cardamomo, a canela, ao gengibre, e esta variedade toda vai enriquecer muito aquilo que nós cozinhamos, mas estas especiarias em separado têm elas todas grandes propriedades e são propriedades que nos são fundamentais para a nossa vida e para o nosso organismo, por isso é que nós fomos à procura delas há 500 anos, há 600. That's right. Curry paste, in this case, which is what you're using in this recipe, is a mixture of several spices, including turmeric and ginger and peppers. And turmeric in particular, it has a compound called curcumin. And this compound is actually what gives it the yellow color. And it is a very potent anti-inflammatory and antioxidant. So it actually is very good for cancer prevention, namely melanoma, pancreatic cancer and colon cancer. So yeah, it is very good for your health. E acha que o facto de nós termos na nossa culinária, por exemplo, ser tão recorrente, por exemplo, a canela, vai influenciar a nossa relação com a canela e a saúde que nós temos? A canela está presente em tudo que é doçaria da sociedade portuguesa. It's true, but cinnamon has its active components, which are, I think, mostly antioxidants. But cinnamon is used in common recipes in very small amounts, so it ends up not having a big impact. Ou seja, nós precisávamos comer mais quantidade de canela. Exactly. Aqui a nossa convidada tem também vem de um país onde a especialidade, o mundo de onde ela vem é tão cosmopolita que o caril é muito recorrente, ou seja, também são as receitas que existem são imensas e conhece melhor do que ninguém o mundo das especiarias que é muito grato. O gengibre hoje está completamente na moda e usa-se quase como se fosse sais frutos para fazer digestão. Então a gente agora recomenda chá de gengibre com limão. É verdade que ele é assim tão digestivo? Yes, it's true. Actually, ginger has been used for centuries in a treatment of gastrointestinal problems such as nausea, vomiting, and it really helps bowel movement. So yeah, that's true. Mas do you know why is it important to chop it very Why small? is that? Because the bioactive component change when the enzyme gets active, and when we chop the ginger or other ingredients, that its reaction comes occur releases the active components. Ou seja, quando ele é cortado, ativa mais That's it. The bioactive components, yes. Nós temos aqui, então, o azeite com a cebola, maçã e banana. Vamos juntar agora tomate e vamos deixar
aqui está um pouco. Tenho aqui a erva príncipe, que é a grande especialidade aqui do nosso convidado, são as ervas. E a erva príncipe, que antes não havia em lado nenhum, agora encontras em quase todos os supermercados. Yes, it became very popular with the. It's very fashionably now to grow herbs at your home or at your small farm. So lemongrass, it's very usually seen now. I'm seeing also some basil and some coriander and parsley. I believe it's to bring some freshness to your dish. It's very commonly used also, and it's very easy to have at home, and it's a completely different effect if you use it while fresh or use it from the shop. When you buy it at the shop, it brings a different freshness, I think. A erva príncipe na culinária faz com que quando se usa dá uma certa frescura nos alimentos e em chá é muito interessante, mas de facto é uma erva completamente abandonada até há 2 anos ou 3 anos ninguém falava de erva príncipe a não ser em chá. Hoje utiliza-se muito já em saladas mas em fresco, ou seja, há uns anos atrás, até há bem pouco tempo, é só em seco. Quando as ervas são secas, desidratadas ou frescas, elas são muito diferentes em termos de componentes ou de reações químicas, ou não perdem nada, ou perdem completamente tudo, ou quando são congeladas, como é que elas se comportam quimicamente? Well, in chemical terms, I don't know. I think, in my opinion... Mas tem que ninguém saiba. Yes, I do. And I'll ask Martha just right away. But in my opinion, it depends. You can use fresh herbs it depends on the purpose. Because if there's certain dried herbs, then you use for a certain purpose. And fresh herbs, in this case for the curry, for a purpose, to bring some freshness to the dish. In terms of the chemistry? In terms of the chemistry, I'm not a specialist in teas, and usually it's for making teas that you dry herbs. What I know is that depending on the period for... Mas a minha questão é se quando as ervas são secas, são desidratadas, se elas perdem sob o ponto de vista... The chemical content varies depending on how long it has been drying. The level of oxidation of the compounds changes, and so they have different properties. Not necessarily, they don't lose necessarily their properties. Assim como quando elas são congeladas, então não perdem. I don't think so. Perdem algumas, mas não perdem na totalidade. It usually depends on how to dry it or how the to store process. it, the process what they used. Doing, but really not necessarily lose all they just biological change. active touch. Yes. It changes the flavor, doesn't it? A little bit, but if you às vezes até intensifica. Às vezes intensifica, porque as ervas, às vezes, quando são secas, podem até intensificar o aroma. The dried ones, but not the frozen ones. Quando são congeladas, não. Mas quando são secas, sim, podem intensificar o sabor. Porque, no fundo, há uma redução da água e por isso Exactly, they become more concentrated. São mais concentradas. Temos aqui um puré de manga, ao qual misturei gestas de laranja e erva príncipe. Isto vai fazer aqui um pouco de equilíbrio com o caril, porque o caril é picante, né? Tem sempre aquela... O caril bom é um caril picante, né? E por isso aqui o molho de manga vai fazer com que haja aqui um equilíbrio entre o picante e o doce. Vamos então agora juntar as gambas e vamos deixar cozinhar durante 2, 3 minutos, que é o tempo suficiente para
cozinhar as gambas. Preparamos. Is it cocoa milk? The Coconut milk, coconut, yeah. I think it Yes, has yes. been added Exactly. already. Which has some It different. also has a specific very properties. specific properties because it's a very unique feature that the coconut milk contains saturated fat, but the shorter change, and it means it's not accumulate in our body. Instead, it prepare more energy. So, So it's healthier, is that it? It's Is it healthier? healthy, and also the mother milk contains this kind of saturated fat. But usually we are always speaking about the healthiest of the unsaturated ones, the omega-3 or omega-6 fatty acid. But this is a unique feature of The coconut milk. Mas hoje estão muito na moda, nós chamamos leite de coco, mas na verdade não é leite de coco, é uma bebida de coco, não é? Porque o leite não é dos animais. Mas hoje estão muito na moda os leites de aveia, o leite de arroz, o leite de soja. Mas o leite de coco é muito usado, sobretudo na alimentação, quer nos países da América Latina, quer nos países do Oriente. E eles têm uma grande influência, de facto, na alimentação desses povos, não é? Yes, coconut milk is very good for you, not just because of the saturated fatty acids, but also it has it's very rich source of iron, so Yeah, it's yeah. good for people with anemia. And also it has antibacterial, antifungal, antiviral activities. It's very good for you And in a lot of also, ways. É muito to interessante. substitute the cow milk, Yeah. those who are sensitive or To to lactose lactose intolerant. intolerance. Mhm. É muito interessante porque vai aparecer, porque como é que o leite de coco vai aparecer exatamente nos países em que há mais calor, em que é tão importante exatamente para combater as propriedades que o leite de coco tem, não é? A natureza está tão bem feita e tipo, tem uma distribuída nesse contexto, não é? That's right. Então temos aqui o nosso quilo pronto. Vamos empratar. Temos aqui. Isto é uma daquelas coisas que quando se faz em casa, fica a casa toda cheia a cair. Não é? It's very aromatic. But it's good. It's so good. It looks great. Vamos lá ver o sabor, não é? Even better. Só no final é que a gente vai fazer o teste. Normalmente serve-se com arroz basmati, com um arroz também muito aromático, que fica muito bem acompanhado deste tipo de pratos próprios destes países. E aqui temos então o caril com o puré de manga. Muito obrigado pela vossa presença. Nós voltaremos com mais ciência, mais saúde e mais culinária.